Bem-vindo, pessoal, mais um Hoje à Noite. Hoje estou aqui com a escritora mineira Ana Farias. Muito Boa obrigado. noite, tudo Muito bem? obrigado por aceitar o convite. Obrigada bater eu. esse papo aqui, né? A Ana, daqui a pouquinho, ela vai participar aqui de uma palestra, né, Ana? Vai assistir Isso. uma palestra aqui na... Aqui no CCBB, Uhum. desde ontem estava tendo a Primavera Literária de Uhum. Belo Horizonte, vai até domingo. No Facebook tem toda a programação. Você participa na estante... Uhum. Eu estou aqui no estande da Editora Letramento, mas eu vim mais dessa vez como leitora mesmo. Sim. Eu quero ver as palestras, né, Uhum. dos escritores, a discussão sobre o mercado editorial, Uhum. sobre o livro digital. Então tem um monte de palestra aí, de bate-papo bacana. E hoje você não está aqui no evento com o seu novo lançamento, né? Seu novo Isso. lançamento, né? Os Ipês Amarelos, correto? É porque assim, eu trabalho com duas editoras, né? Eu tenho 3 livros publicados, na verdade a gente vai publicar o terceiro daqui a algumas semanas, com a Já tem um editora título? Letramento. Já tem um título? Sim, chama O Caminho de Casa. O Caminho de Casa. É um romance, os 3 são romance. É Um Ano Bom, Que é o primeiro, né? Um Amor de Muitos Verões e agora O Caminho de Casa. Sim. Pela editora Páginas, eu lancei os 5 Ipês Amarelos, em coautoria com Antônio Navarro de Andrade, e ilustrado pela Mariana Tavares. É um conto juvenil, também é uma história de amor, mas é um conto ilustrado, uma história mais curta, não chega a ser um romance, mas assim, o pano de fundo é bem dramático e emocionante. E como que é, pelo observo, você tem vários planos no mesmo período de tempo, né? Isso é bom, você se sente bom assim, estando a todo vapor nessa questão do lançamento, nem aqui você já está com um livro, já tem um lançamento, já pensando no futuro. Como é que é isso aí? Como é que é a literatura na sua vida? Então, Claudinei, é muito louco isso, porque eu comecei a escrever desde nova, mas foi em 2014 que eu comecei a publicar. Eu comecei como escritora independente, eu mesma banquei a minha obra. Foi Um Ano Bom, o primeiro livro que eu lancei. E aí, nessa trajetória, eu comecei a conhecer vários colegas de profissão, escritores, e mergulhar mesmo nesse universo literário como escritora, que eu só conhecia como leitora. Então eu aprendi várias coisas. Nós montamos a Liga de Autores Mineiros, que o objetivo era participar de eventos juntos, trocar ideias, um ajudar o outro. E nisso eu aprendi muita coisa. Um desses meus colegas me apresentou para a editora Letramento, e aí foi quando eu comecei a publicar pela editora. Era um dos meus sonhos, na época era o meu maior sonho, porque... Você já que você é mestre em geografia, correto? Isso. Você já dava aula e ainda sobrava um tempinho para escrever, ou nesse momento ainda você não tinha? Não, escrever eu sempre escrevi, desde quando eu era estudante, às vezes na faculdade mesmo. Se fosse de madrugada fora, eu escrevia no meu tempo de ócio, no meu tempo de lazer. Às vezes a aula estava muito chata, eu ia para as últimas folhas do caderno. Então, escrever eu sempre escrevi, mas assim, a parte de publicar, ela é um pouco mais difícil, né? Primeiro porque tem que ter um investimento financeiro. Financeiro para parte da obra. E quando você escreve para você mesmo, você tem uma maior liberdade, né? Não tem ninguém te julgando, você não tem obrigação de transmitir mensagem nenhuma. A partir do momento que você vai publicar, aí você já tem que pensar, quem são as pessoas que eu quero que leiam? Qual é a mensagem que eu quero passar? Mesmo que eu não queira ensinar nada com a minha arte, eu sou responsável pelo ethos que está ali. Mas eu observo também essa influência sua aí, pelo fato de você ser professora também, né? Isso influenciou a questão de passar a mensagem, não somente descarregar suas emoções, né? Ou não? Também, mas mais eu acredito foi pelo fato de eu ser cristã. Sim. Cristã, protestante, assim. No início isso ficava um pouco mais explícito na minha obra, mas depois eu fui tentando tornar isso um pouco mais sutil, inspirada por Tolkien, C.S. Lewis, quem sou para chegar aos pés deles. Mas então assim, o seu primeiro livro, então, só para me ter uma ideia aqui, ele foi
vários trabalhos seus que você unificou e transformou no livro? É uma história, um romance. Você parou, vou escrever sobre isso. Ah, sim. Na verdade, assim, eu tenho vários livros começados, tem alguns que tem anos que eu estou escrevendo. Ah, sim. Aí, quando eu vou publicar, eu escolho aquela que eu estou mais envolvida, ou aquela que eu acho que eu vou conseguir desenvolver melhor, pego aquilo ali e termino ela. Por exemplo, seu primeiro livro, você escreve no contexto da década de 90, correto? Por que você escolheu a década de 90? Por que você escreveu na década de 90 se é um livro que foi lançado já no novo milênio, né? Primeiro que eu acho que foi a década que mais me marcou enquanto pessoa mesmo, né? Aquilo que eu vivi a minha adolescência, os maiores momentos de emoção, a gente é muito intenso, né? As dores, os amores são sempre muito intensos nessa época aí que a gente está com 13 a 25 anos. E segundo que eu acho que para um romance, hoje em dia, com WhatsApp, Skype, tudo assim, na hora, eu acho que o romance ele perde um pouco a graça, sabe? Aquele calor hoje em dia as mesmo, pessoas né? flertam, terminam. Iniciam e terminam. Pelo WhatsApp, mandam fotos, não tem saudade. E eu gosto muito de trabalhar essa ideia de cartas, de saudade, daquela expectativa que você tinha, se a pessoa vai ligar ou não. Você não sabe tudo da vida da pessoa nessa época, né? Hoje em dia você entra no Face, você sabe onde ela tá. Então eu acho que a década de 90 foi muito romântica, assim. E eu acho que essa falta um pouco das mídias sociais, da tecnologia, me ajuda a construir histórias em que às vezes a distância é importante, em que a saudade é importante, em que os mistérios ou você tendo que descobrir, conhecer a pessoa aos poucos. Então, acho que todas as minhas histórias praticamente se passam nessa década, com exceção dos 5 Ipês Amarelos, que ela tem um fato que acontece ali de fundo, embora a gente não contextualize explicitamente o local, mas quando a pessoa lê, ela entende que tem um marco histórico ali que foi recente. O Ipê Amarelo eu não tive a oportunidade de analisá-lo, ele com mais calma. Mas ele se passa no cenário mineiro também? Sim, mineiro. Assim, isso não, igual eu falei, a gente não fala o local, mas pela forma como a gente descreve e o que está acontecendo por trás daquele encontro de amor, a pessoa ela consegue ver que a gente se inspirou num fato real. Você fez ele em parceria com um amigo, né? É amigo seu, né? Seu amigo, né? O Antônio. Então, como vocês chegaram a porque duas cabeças pensando é um pouquinho diferente, né? Para chegar num livro. É muito, muito, muito difícil. Eu já tenho uma história iniciada com uma amiga minha que chama Juliane Rodrigues. Tem alguns anos que a gente está trabalhando nela, mas... Pode passar tranquilo, beleza? Eu sou filósofo, poeta, escrevo. Amigo, nós estamos gravando uma entrevista. Então tá. Mas futuramente a gente pode gravar uma entrevista também, tá? Você sempre tá rodando aí, né? Eu tô com Boa sorte pro senhor, tá? Obrigado. Mas... Então, tem uma história que eu estou desenvolvendo com a Juliane Rodrigues, que é uma romancista também de Niterói. Já tem algum tempo que a gente está tentando desenvolver. Mas é uma coisa que aconteceu por acaso ou você planejou? Peraí, vamos escrever nós dois juntos algo? Então, essa da Juliane, sim. Ela falou, vamos escrever um livro juntas, porque aí vão ser 2 pessoas divulgando a mesma história. E aí a gente divide, uma divulga no Rio, outra em Minas. Mas esse livro tem dado muito trabalho, assim. Por isso que a gente ainda não conseguiu lançar ele, porque tem muita coisa ainda para ser feita. No caso do Antônio, era uma história mais curta. Há algum tempo atrás ele tinha compartilhado comigo a ideia, né? A gente chama de plot, a ideia central da história. E eu achei maravilhosa a ideia. Eu falei, cara, sabe quando você fala assim, eu queria ter tido essa ideia, eu queria ter escrito isso. Aí eu falei, você tem que escrever isso, é sensacional. E aí, recentemente, ele me chamou para ajudá-lo a desenvolver uma outra história dele. E aí eu falei, olha, vamos então escrever aquele outro, né, que você tinha me falado. Se der certo, a gente parte para isso, porque vamos tentar com um conto, né, uma história menor, e depois a gente parte para um romance, uma coisa mais densa. Porque como eu já tinha essa experiência com a Juliane, eu sabia que não ia ser uma coisa que ia sair rápido. E aí,
ele já tinha então compartilhado essa ideia. A ideia inicial era do Antônio. E aí eu desenvolvi um pouco, aí mandei, ele retornou, e a gente foi escrevendo assim. Eu mandava, aí ele reescrevia algumas coisas, acrescentava. Ele daqui de BH mesmo? Ele é de Brasília, na verdade. Ele é carioca, mas ele mora ali na região de Brasília, né? E, então, tudo isso pela internet. E aí, nessa troca, né, eu mandava, ele mandava, a gente finalizou. O final, assim, eu não queria que terminasse daquela forma, mas isso é legal de quando tem duas pessoas. Você é obrigada a sair um pouco da sua zona de conforto, da sua mesmice, né? E dar, às vezes, um destino para os personagens que dói no escritor, assim, mas eu aceitei, né? Porque quando uma parceria, assim, você acaba tendo que concordar e ceder os dois, porque os dois têm que estar apaixonados pelaquela história. Quando pelo menos no meu caso, quando eu lanço um livro, eu tenho que estar apaixonada, acreditar muito. Eu, como leitora, gostaria de ler aquele livro e me emocionaria, acharia lindo. Então foi ótimo, foi super bem. Depois entrou a terceira personagem como é que fala? Desse projeto, que foi a ilustradora, a Mariana, que também suou muito, porque imaginam dois autores dando palpite no trabalho dela como artista, né? Mas o final foi muito lindo. E aí a Páginas Editora fez um trabalho editorial maravilhoso e saiu então um conto aí que tem mais ou menos umas 50 páginas. A gente lançou em agosto. Começamos aqui em BH, depois levamos para Paraty. Agosto desse ano, 2018. Ele já foi para Patrocínio e aí tá correndo aí e o feedback? Brasil. E o feedback dos leitores, como é que tá sendo? Ainda desse livro, né? O legal de trabalhar com livros mais finos é que mais gente lê. Porque eu já tinha tido a experiência assim, dos outros lançamentos meus, algumas pessoas às vezes compareceram, compraram o livro, mas por serem livros maiores de 250 páginas, eu sei que muitas pessoas não leram. Aí eu aproveito para falar para vocês que tem meu livro na estante e não leram, leiam. Porque pro autor, mais do que vender livro, lógico que a gente quer vender e tal, quer ter um retorno financeiro, mas é que as pessoas leiam a história. Com certeza. Eu prefiro que 1000 pessoas leiam meu livro. Às vezes um livro que eu doei e circulou, do que 1000 pessoas comprem e coloquem na estante. Ainda só pra gente dar só terminando, como é um livro mais fininho, mais pessoas leram. Às vezes pessoas que não têm o hábito de ler, não gostam, e adoraram a história, acharam emocionante. Uns comentaram que choraram. A gente colocou até alguns depoimentos no Facebook, né, para poder ilustrar a recepção das pessoas. E a ideia é a gente trabalhar com ele em EJA, Educação de Jovens e Adultos, porque normalmente tem pessoas que estão sendo alfabetizadas no EJA, mas que os livros infantis às vezes são muito, as histórias são muito de criança, né, para eles. E eu gosto de ler livros infantis, mas assim, às vezes são histórias que não cativam muito o público adulto. Infanto-juvenil, no caso. E já os livros com temas mais adultos são muito grandes, às vezes a letra é muito pequena, então a própria pessoa que está sendo alfabetizada, ela tem mais dificuldade. Então você tem um público-alvo. Aí a gente quer trabalhar, ainda a gente não bolou um pouco a estratégia, que depende muito das escolas, dos professores. A maioria das escolas que tem EJA são escolas públicas, então para esse livro chegar até lá tem um processo de edital e tudo, mas eu acho que ele é o livro ideal para todas as idades, assim, mas para esse público que está aprendendo a ler, é uma história menor, ilustrada, mas que é uma história mais madura, mais dramática. Então... Por ser a primeira vez que eu te entrevisto, eu queria só dar uma pincelada nos seus livros, só para quem também, quem ainda não te conhece, saber um pouco de você. Seu primeiro livro, década de 90, ali infanto-juvenil, passa numa escola, correto? Isso. Beleza. O segundo ele, na verdade, todos eles são jovem adulto. Jovem adulto. 12 anos para cima. Então, o segundo já é a continuação? Não, correto? O segundo é uma outra história, que se passa em Arraial do Cabo.
Um dos personagens mora em Belo Horizonte, o outro em Arraial do Cabo, que fica no Rio de Janeiro. E aí eles vivem um romance de verão, porque ela viaja para lá e o conhece. Depois eles se encontram em alguns verões mais para frente, então chama Um Amor de Muitos Verões. E essa construção dos personagens e essa história é influenciada pela sua vivência e até por você, sua personalidade? Você Também. Coloca aquilo ou só pela sua observação do mundo? Assim, geralmente os meus personagens, eles são muito diferentes de mim. Ou eles são melhores ou eles são piores. Mas, como professora, né, eu observava muito o comportamento dos jovens, os diálogos. Hoje em dia, eu garimpo muito isso. Uma fala, um fato interessante, eu anoto para depois usar aquilo na minha história. Mas tem muita pesquisa também, porque às vezes o dialeto, não o dialeto, mas assim, as palavras, as gírias que são usadas naquele local, eu preciso pesquisar. Às vezes, se eu não conheço bem a geografia do lugar ou a história do lugar, tem essa pesquisa, né? Porque, por exemplo, no caso de Arraial do Cabo, eu trabalhei com ele na década de 90, mas depois eles se encontram em outros verões e depois 12 anos depois. Então eu tive que pesquisar como que era a praia antes, né? Porque isso vai modernizando. Hoje tem calçadão, tudo, já tem obras lá na Praia Grande, que é onde se passa a história. Então eu peguei fotos. Foi quando eu conheci o Antônio, que o Antônio tinha